No segundo ano do rei Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim fala o Senhor dos Exércitos. Este povo diz: Não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: Considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vesti-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu com um assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Por isso os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Então, Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam à voz do Senhor, seu Deus, e às palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer. E o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: Eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao 24º dia do sexto mês. Vamos ler também uma porção do capítulo 2, de versículos de 1 a 9. Ageu 2, de 1 a 9. No segundo ano do rei Dario, no sétimo mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: Quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? Olha, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, e sê forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. Tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos, segundo a palavra da aliança que fiz convosco quando saíste do Egito. O meu espírito habita no meio de vós. Não temais. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: Ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e o desejo de todas as nações virá. E encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos.
Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A última glória desta casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos ter uma palavra de oração, irmãos. Senhor, nós aqui estamos diante da Tua palavra e queremos rogar, Senhor, que Tu nos conceda a graça para que possamos entrar nas riquezas da Tua palavra. Desvenda os nossos olhos para que contemplemos as maravilhas da Tua lei. Revela, Pai amado, o Teu Filho e o Teu propósito no Teu Filho, aqui na Tua palavra para nós. Senhor, nós vivemos nestes dias do fim e nós precisamos muito da luz da Tua palavra para poder seguir andando junto contigo, Senhor, até completar a carreira. Então, se conosco, Senhor. Nós te pedimos, encomendamos esses momentos nas Tuas mãos, confiados em Ti, Senhor. No nome do Teu Filho Jesus, ó Pai. Amém. Amém. O tema dessa conferência é o propósito de Deus e o abalar de todas as coisas. Nós aqui vemos o texto do profeta Ageu, que é citado pelo autor de Hebreus em relação a esse abalar de todas as coisas. Ageu fala que Deus vai abalar céu, terra, mar e todas as nações. Hoje nós estamos vivendo um momento em que nós podemos sentir este abalo. Nós estamos vivendo aquilo que a palavra profética diz: guerras, rumores de guerras. Por todo lado, a guerra da Ucrânia desde 2022, na verdade a Rússia invadiu a Ucrânia em 2014, né, inicialmente, mas em 2022 começou uma guerra aberta. Desde 2023, no ano seguinte, começaram os novos conflitos no Oriente Médio, que só têm se expandido, né? Inicialmente entre Israel e Gaza, depois Israel e o sul do Líbano, e posteriormente Israel e o Irã, junto com os Estados Unidos. Nós temos epidemias e pandemias, e a maior delas, a pandemia que veio no final de 2019, chegou ao Brasil no início de 2020, né? Uma pandemia que causou mais de 7 milhões de mortes no mundo todo, mais de 700 mil mortes no Brasil. Sabemos que existe o risco de novas pandemias, de novos desdobramentos de vírus a partir desse que surgiu e se disseminou dessa forma algum tempo atrás. Vimos o quanto isso perturbou o mundo todo, o quanto isso causou uma paralisia na economia mundial, causou uma grande confusão na vida social das pessoas, e como muitos ainda hoje carregam consequências dessa pandemia. Nós vemos a crise ambiental com as catástrofes climáticas. Eu moro no Rio Grande do Sul, nós tivemos ano passado, moro em Porto Alegre, nós tivemos ano passado uma inundação catastrófica no nosso estado. Mas isso não está acontecendo só lá. Isso está acontecendo em outras partes do Brasil, em outras partes do mundo. Nós vemos o mundo, a natureza gemendo por causa do pecado, por causa da vida que se vive neste planeta
cada vez mais alheia ao nosso Deus. Nós vemos também, agora, ultimamente, uma crise nas relações internacionais, o novo governo americano, que está causando uma grande confusão no mundo todo em relação às relações entre as nações, ao alinhamento entre as nações, e isso agora nos atinge de uma forma muito forte. A economia com muita incerteza, e neste mundo digitalizado, nesse mundo em que tudo se conhece em tempo real, as novidades são conhecidas assim que surgem. E é tão rápido, irmãos, que muitas vezes as novidades vêm muito incompletas, muito adulteradas em termos do que elas são realmente. E por causa disso as pessoas vivem sobressaltadas, assustadas. E parece que, como a informação vem sempre em tempo real, as pessoas vivem numa expectativa nervosa em relação ao que vai acontecer. O dólar sobe, o dólar desce, a Bolsa de São Paulo, o índice Dow Jones, já fechou a Bolsa lá no Oriente, em Tóquio, em Xangai, mas aqui está abrindo na Europa. Nós vivemos numa expectativa. Nunca foi assim. Aconteciam catástrofes no mundo antigo que eram conhecidas muito tempo depois em outros lugares. As pessoas viviam com o domínio daquilo que era local. Mas hoje em dia, existe tanta informação ao nosso dispor. E, ao mesmo tempo, essa informação ela é tão incompleta, adulterada, às vezes até intencionalmente manipulada, que nós vivemos na incerteza. O mundo vive assim. Vamos abrir em Lucas 21. Evangelho de Lucas, no capítulo 21. Nos versículos 25 e 26. Aqui o Senhor está falando, está pronunciando o seu sermão profético. É o registro de Lucas. Existe um registro lá em Mateus, que é mais conhecido, Mateus 24 e 25. Mas aqui o Senhor está registrado por Lucas, o sermão profético, e eu só saliento esses dois versículos aqui. Lucas 21, 25 e 26. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações em perplexidade por causa do bramido do mar. Em 2004, nós tivemos aquele gigantesco tsunami no Oceano Índico. Mais de 200 mil pessoas morreram. O bramido do mar. Acontece um terremoto, imediatamente vem os alertas de tsunami. Nas montanhas ali de Rio de Janeiro, né, São Paulo, já estão colocando sistemas de alarme por causa dos deslizamentos, né? Para que haja, quando a chuva é muito intensa, as pessoas abandonem as suas casas nas encostas. Pelo perigo de que as encostas venham abaixo. Então, irmãos, nós vivemos nesse ambiente de perplexidade, de terror, expectativa do que vai vir ao mundo. Se a gente conversa com as pessoas do mundo, dá para perceber que existe essa angústia, essa ansiedade.
essa incerteza. Nós vivemos num momento assim. A pergunta é: e nós? Nós que cremos no Senhor. Será que nós também estamos assustados? Não é fácil viver numa época assim, né? O Senhor falou que nós viveríamos esse período de dores. O que são essas dores? São gemidos do próprio mundo. São dores de parto. Em Romanos, quando fala que a natureza a um só tempo geme e suporta angústias, ali também são dores de parto, é a mesma palavra no grego. Há dores de parto na natureza, há dores de parto acontecendo no mundo todo. Porque algo está para nascer. O juízo de Deus virá sobre essa terra. Mas nós vamos ver aqui, não hoje nem amanhã, mas na sexta-feira, que há também dores de parto na igreja, porque algo está para nascer. E é por isso que nós vivemos esse período. É um período de intensas lutas, de intensa batalha espiritual, de intenso confronto. Nós estamos olhando o que a mídia nos traz, são as coisas exteriores. Mas por trás de tudo isso, meus irmãos, há um grande confronto espiritual, uma grande batalha. Porque algo está para surgir. Os juízos de Deus estão vindo sobre essa terra. Porque o reino de Deus está para chegar sobre essa terra. O Rei de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, em breve vai chegar. Por isso que o Senhor nos diz no sermão profético que nós não devemos nos assustar. Pelo contrário, quando virdes todas essas coisas acontecendo, erguei os vossos olhos, porque a vossa salvação se aproxima. O Senhor está voltando, irmãos. E nós devemos enxergar este momento assim. São as dores de parto. O que aconteceu nos dias de Ageu? Os irmãos conhecem bem a história, né? Eu creio que todos conhecem. Essa história que nos é narrada no livro de Ageu, ela está contada lá no livro de Esdras. Nos primeiros 6 capítulos do livro de Esdras. Os irmãos conhecem bem, né, que o povo de Israel foi para o exílio por causa do seu pecado, né? Eles foram... muitas vezes o Senhor procurou buscá-los de volta, trazê-los de volta para si, que eles se arrependessem. E aconteciam avivamentos, aconteciam arrependimentos, mas eles voltavam a pecar contra Deus. E por fim eles foram levados para o cativeiro. E a última foi a tribo de Judá, que foi levada para a Babilônia. Eles ficaram 70 anos lá. Jeremias profetizou que eles ficariam lá 70 anos. Mas nós sabemos que Deus jamais deixou de ter um remanescente fiel, mesmo quando o seu povo estava debaixo da disciplina, no exílio. E houve um momento em que o profeta Daniel, ele estava estudando as Escrituras, ele estava estudando a porção mais recente das Escrituras que ele tinha nas mãos, que eram os escritos do profeta Jeremias. O profeta Jeremias foi um pouco anterior a Daniel. Provavelmente Daniel, logo que nasceu, Jeremias ainda era vivo.
E Daniel no exílio, já ele conseguiu obter as cópias dos rolos do profeta Jeremias. Ele estava na Babilônia já, mas de alguma forma Jeremias foi para o Egito. Nós sabemos que ao final da sua carreira de profeta, Jeremias foi levado para o Egito, né? E os escritos de Jeremias, pela soberania de Deus, pela graça de Deus, eles do Egito encontraram caminho até a Babilônia. Chegaram a Daniel. E lá Daniel, estudando aqueles livros, ele descobriu que eram 70 anos que o povo deveria ficar. E é muito curioso, irmãos, se vocês leem o capítulo 9 de Daniel. Daniel estudou aquilo e ele viu que haviam se cumprido aqueles 70 anos. E ele imediatamente, o que Daniel foi fazer? Daniel foi organizar uma reunião dos líderes judeus para alertá-los. Daniel foi levantar um fundo missionário para organizar o retorno do povo. Não, irmãos, ele dobrou seus joelhos e foi orar a Deus e foi confessar o seu pecado. Daniel não tinha participação no pecado do povo de Israel, mas ele tomou para si aquele pecado. Ele confessou a Deus aquele pecado. Ele confessou a vergonha da transgressão do povo de Israel. E ele pediu a misericórdia de Deus. Ele orou em nome do próprio Deus. Senhor, por causa do teu nome, por causa da tua santa cidade, move a tua mão. E nós sabemos o que aconteceu. No livro de Esdras nós vemos o decreto do rei Ciro, da Pérsia. Para que o povo retornasse. E meus irmãos, naquele momento, Zorobabel e muitos outros se levantaram e se dirigiram de volta para a Terra Santa, para a cidade de Jerusalém. Eles pagaram um alto preço. 70 anos haviam se passado. Logo que o povo foi exilado, eles certamente sofreram muito. Todas aquelas famílias, todos aqueles filhos de Israel que foram para o exílio, quando eles chegaram à Babilônia, eles chegaram como prisioneiros. E eles certamente experimentaram condições de vida muito ruins. Mas agora, 70 anos haviam se passado. Nesses 70 anos, as coisas mudaram bastante. Eles foram alocados em terras disponíveis para irrigação e colonização. Eles começaram a plantar. Eles se tornaram prósperos. E tão prósperos, irmãos, que foi na Babilônia, nós sabemos disso, que o povo de Israel, de um povo agricultor, de um povo agrícola, pastoril, se tornou um povo de comerciantes, de homens de negócios. Eles se tornaram prósperos. E agora, passados 70 anos, eles tinham negócios. Já era a terceira geração. Zorobabel, por exemplo, o que significa o nome Zorobabel? Nascido na Babilônia. Ele nunca tinha conhecido Canaã, nunca tinha conhecido Jerusalém. Aquela geração estava ambientada naquele lugar. Aquela geração era próspera. Eles tinham casas, eles tinham negócios, eles tinham escola para os seus filhos, eles tinham lazer, eles tinham tudo. Eles tinham um futuro naquela terra. Quem agora iria querer voltar
para uma cidade em ruínas, para um país empobrecido, arrasado. No entanto, aquele remanescente fiel, cerca de 50 mil pessoas, dentro de uma população talvez de 500 mil, 500 mil talvez, eles escolheram voltar. Para a incerteza, para o nada. Provavelmente para começar a vida em tendas, em casas provisórias, arranjar uma forma de poder ter o seu sustento, abandonando toda a prosperidade, a segurança e a estabilidade que eles tinham naquela terra. Que lição isso tem para nós hoje, né, meus irmãos? Por que eles voltaram? Sabe, irmãos, nós falamos bastante sobre o caminho da cruz. A palavra da cruz hoje em dia é uma palavra tão necessária. Hoje em dia nós cada vez mais vemos um evangelho que não menciona mais a cruz. Um evangelho que fala nos benefícios que o homem pode ter se ele buscar a Deus. Nas coisas boas que nós teremos, na cura, na restauração, na prosperidade que nós teremos, se nós crermos no Senhor e seguirmos o Senhor. A cruz não é mais referida. O caminho do negar a si mesmo. O caminho do seguir a vontade do Senhor e não a nossa. Estes israelitas, estes filhos de Judá, eles tomaram o caminho da cruz. Eles deixaram a segurança, eles deixaram a estabilidade, eles deixaram o futuro para os seus filhos, eles deixaram suas terras pela incerteza. Será que foi assim? Não, meus irmãos. Eles saíram sabendo que eles estavam fazendo a vontade de Deus. Eles saíram da Babilônia porque, de alguma forma, na sua vida com Deus, eles foram cativados pelo testemunho de Deus. Eles conheceram a palavra de Deus e pela palavra de Deus, eles descobriram que Deus tem um testemunho aqui na terra. E que esse testemunho que Deus tinha aqui na terra naquele momento estava lá em Jerusalém. E que o centro desse testemunho era o templo de Deus. E os seus corações foram despertados em desejo para que Deus tivesse novamente o seu testemunho na terra. Se gerou neles uma indignação. Como Deus não tem o seu testemunho aqui na terra? Onde está a presença de Deus? Por causa disso, esse desejo se levantou. Não foi naquele momento, não. Isso já vinha de antes. Zorobabel era filho de Salatiel, que era filho do rei Joaquim, que foi exilado por Nabucodonosor. Nós sabemos que esse rei, ele depois de 20 e poucos anos no cárcere, o rei da Babilônia o restaurou à corte, o trouxe de volta para que ele comesse na presença do rei todos os dias. Isso significa que a família do rei Joaquim foi trazida para o palácio real. E o que isso significa? Salatiel estava no palácio real e Zorobabel estava no palácio real. Quem mais estava no palácio real? Daniel. Então, meus irmãos, nós vemos, isso não está nas Escrituras, mas é muito provável que Zorobabel, o jovem Zorobabel e o velho Daniel
tenham se encontrado. E esse desejo pelo testemunho pela casa de Deus tenha sido aceso no coração de Zorobabel, pela comunhão com Daniel. E aí nós vemos os caminhos de Deus, como Deus vai despertando os nossos corações, para que o nosso desejo pelo Senhor, pelo testemunho do Senhor, nos leve àqueles que também têm esse mesmo desejo. E com isso nós vamos sendo movidos. E aí, quando vem o decreto do rei Ciro, há uma geração preparada. Há aqueles que têm um desejo pelo Senhor. E eles estão prontos. Por isso que o caminho da cruz para eles não é um caminho pesado. Não é um caminho sombrio. Ah, isso é a minha cruz. Não. O caminho da cruz para eles é um caminho de libertação. Sair da Babilônia é libertação para eles. Para poder correr rumo ao propósito eterno de Deus. Eles viram o coração do Senhor. Eles perceberam aonde estava a satisfação do Senhor. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Meus irmãos, a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo ela tem sim o seu aspecto negativo em relação à nossa cruz. Sim, e é necessário que nós enfrentemos esse aspecto negativo. Nós precisamos ser confrontados pela cruz, carregar a nossa cruz, para que o nosso velho homem, a nossa carne, sejam confrontados. Mas a cruz tem seu aspecto de ressurreição. E esse aspecto é a coisa mais agradável que nós podemos experimentar na vida. A cruz é uma libertação para o propósito de Deus. E foi isso que estes irmãos da antiga aliança experimentaram quando veio o decreto real. Eles chegaram. Capítulo 1 de Esdras, nós temos o decreto do rei e a reação, a resposta daqueles que decidiram ir. Capítulo 2, nós temos a lista com toda a genealogia daqueles que descendiam realmente do povo de Deus e que agora voltavam para restaurar Judá e Jerusalém e o templo, né? No capítulo 3, nós vemos eles chegando na terra. E eles começaram a obra. Os irmãos conhecem a história, né? Eles começaram imediatamente, a primeira coisa, restauraram o altar. Por quê? Porque era preciso o sacrifício. Era preciso a oferta de sacrifício, é preciso o sangue derramado. Meus irmãos, na Babilônia, os judeus criaram um sistema muito engenhoso. Eles inventaram a sinagoga. O que é a sinagoga? Basta 10 judeus se associarem, que eles podem se reunir, eles podem construir um lugar, e nesse lugar eles podem orar, eles podem ler as Escrituras, explicar as Escrituras, eles podem cantar salmos. E a sinagoga é como se eles tivessem um pequeno templo em cada lugar onde eles estão. E dessa forma, eles podem subornar suas consciências e não precisam mais pensar no templo de Deus. Ou seja, a sinagoga é um artifício engenhoso para lidar com o fato de que o templo está destruído e nós estamos no exílio e não podemos voltar lá. Então vamos manter a nossa fé fora da vontade de Deus, aquém da vontade de Deus. Porque a sinagoga não tem sacrifício. Não se pode fazer sacrifício numa sinagoga.
Mas agora, Zorobabel e aqueles que estão com ele estão de volta. E eles restauram o altar de bronze. E imediatamente recomeçam os sacrifícios diários, os holocaustos. De manhã e no entardecer. E as ofertas voluntárias. E eles logo começam a obra do templo. Lançam os alicerces para reconstruir o edifício. Mas no capítulo 4 de Esdras nós vemos que eles são confrontados pelos povos vizinhos. Aqueles povos que os assírios haviam trazido para a terra, povos de outros lugares, e que haviam misturado os seus deuses com os deuses que eles chamavam da terra, tentando misturar o culto do Senhor com divindades estranhas. Eles quiseram edificar junto com eles. E eles disseram, não, vocês não podem edificar. Somente nós edificaremos. E por causa disso eles foram confrontados. Eles foram ameaçados. E essas ameaças os fizeram desanimar. E eles pararam de edificar a casa de Deus. Eles pararam por 15 anos. E nesse tempo, o que eles diziam? Nós lemos aqui em Ageu. O que eles diziam? Ainda não é tempo de se edificar a casa do Senhor. Então, o Senhor levanta o profeta Ageu. E Ageu confronta aquele povo com essa realidade. Sim, vocês dizem que não é tempo de edificar a casa de Deus. Mas acaso é tempo de vocês edificarem as casas decoradas de vocês? Casas com painéis, casas com forros, com acabamentos? Vocês estão investindo nas casas de vocês? Vocês estão recebendo uns aos outros nas suas casas? Vocês estão se distraindo? E dizem que não é tempo de edificar a minha casa. Por isso que vocês não prosperam. Por isso que nada vai para frente. Então, retornem à edificação da minha casa. E eu vou ser com vocês. Meus irmãos, a advertência aqui do profeta, ela mostra aquela advertência que por um lado é séria, mas que vem com suavidade. Deus sabe que Ele está lidando com aqueles que já pagaram um alto preço, com aqueles que haviam tomado uma decisão tão difícil de tomar, mas que agora precisam de correção. E eles são corrigidos, e eles respondem imediatamente. Isso mostra o coração deles. Eles não contra-argumentam. Imediatamente eles retomam a obra da casa do Senhor. E ela é terminada em 5 anos. Concluída. Essa é a história do povo de Israel naquele momento em que Ageu profetiza. É interessante, meus irmãos, se nós olharmos aqui o texto de Ageu que nós lemos, que a profecia de Ageu é toda muito próxima, né? Toda a profecia de Ageu ela é dada no 2º ano do rei Dario. E essa primeira palavra, quando Ageu fala das casas apaineladas, ela é dada no 6º mês, no 1º dia do mês. Logo em seguida vem uma segunda palavra profética, no mesmo 2º ano do rei Dario, no 7º mês, no 21º dia do mês. 51 dias depois. Essa segunda palavra que é o texto-chave dessa conferência.
E aqui a perspectiva do profeta ela é muito amplificada. Porque antes houve uma correção do profeta em relação à conduta do povo de Deus. O povo de Deus deveria ter vindo para edificar a casa de Deus. Irmãos, se vocês lerem o livro de Esdras, é muito interessante. Veja quantas vezes aparece ali casa de Deus, casa do Senhor. Várias vezes. O tema desse livro é a casa de Deus, a casa do Senhor. Edificar a casa do Senhor. Esse é o tema do livro de Esdras. Eles tinham deixado de lado o propósito da vida deles, o propósito da vinda deles para a terra. E o profeta traz do Senhor a correção. Mas agora, a segunda palavra, ela é muito mais ampla. Por que essa segunda palavra foi dada? Porque o profeta diz assim: quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? 51 dias eles estavam trabalhando novamente na casa. Mas agora, eles contemplam aquilo que eles estão fazendo, eles começam a imaginar como vai ficar aquele templo. E eles pensam, puxa vida, isso aqui é nada comparado com o que Salomão construiu. Será que vale a pena? E é por isso que o Senhor traz uma nova palavra agora de encorajamento. O Senhor diz para eles serem fortes e trabalhar, porque eu sou convosco. E aí, ele relembra a primeira aliança que foi feita com o povo. O Sinai tremeu. Mas agora vai haver um novo abalo. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações. Vai haver um grande abalo. Céu, terra, mar e todas as nações. Isso é algo mundial, é algo do planeta inteiro. É algo, inclusive, que vai ter relação com os corpos celestes, com o sistema solar, com a galáxia, não sabemos, mas vai haver um grande abalo. Não é verdade, irmãos, que hoje em dia tem muita preocupação com as manchas solares, com os cometas e corpos celestes que podem cruzar com o caminho do nosso planeta? Vai haver esse grande abalo. Já está acontecendo. E aí, tem uma parte aqui que a revista é atualizada, a minha revista é atualizada, eu tive que corrigir, porque fala que as coisas preciosas de todas as nações virão. Isso não é a tradução correta, meus irmãos. A tradução é o desejo de todas as nações virá. Aquilo que as nações desejam virá. Quem é este? É o Messias. A interpretação tradicional dos estudiosos, eruditos judeus, é que esta referência aqui é messiânica. Isso aqui fala do Messias. Ele virá. E aí o Senhor encherá de glória essa casa. Então, o que o profeta está dizendo para o povo que está ali, diante das ruínas, da desolação, da cidade arrasada? Ele diz assim: sigam adiante. Prossigam, trabalhem. Hoje vocês estão debaixo do governo de um império mundial, o Império Persa. Ainda virão outros impérios, mas virá o dia em que esses impérios todos serão abalados. As nações todas serão abaladas.
e o meu Cristo virá a este mundo, e aí sim eu encherei de glória esta casa. Isso era para animá-los. Eles não tinham que ficar esperando a glória naquele momento. Eles não tinham que estar esperando ver o Templo de Salomão reconstruído novamente nos seus dias. Eles tinham que reconstruir a casa, porque o Messias viria. Meus irmãos, nós sabemos que cerca de 500 anos depois de Ageu ter dado essa palavra, o nosso Senhor Jesus veio a esse mundo pela primeira vez. E quando o Senhor Jesus veio, 500 anos depois, vocês lembram quando ele tinha 12 anos, que ele compareceu no templo de Deus? Seus pais, distraídos, foram de volta para casa, para Nazaré, e o perderam. Tiveram que voltar, desesperados. Meus irmãos, eu fico pensando, a gente pode ficar desesperado quando acontecem coisas, né, que a gente perde o controle, assim, né? Alguém nos confiou algo, nós perdemos, sei lá eu. Mas imaginem esse tipo de perda. Eles sabiam que o nosso Senhor era o Filho de Deus, o Messias, e eles o haviam perdido. E eles voltaram. E depois de 3 dias o encontraram. Aonde? No templo. E Maria diz: meu filho, eu e teu pai estávamos desesperados à tua procura. E ele diz: mas vocês não sabiam onde eu devia estar? Na casa de meu pai. A casa do Pai. Esse era o encargo do Senhor. Ele era atraído de uma forma irresistível por aquele lugar, porque era a casa do Pai. 500 anos antes, os filhos de Israel tinham voltado, deixado tudo para trás, para que aquela casa estivesse ali. Quando o Senhor esteve, aos 12 anos, em Jerusalém, aquela era a casa do seu pai. Por causa da fidelidade do povo, do remanescente fiel que voltou da Babilônia, o Senhor pôde entrar na casa do seu pai. Ele entrou outras vezes. No início do seu ministério, ele purificou o templo. E ao final do seu ministério, ele purificou novamente o templo. Mas nós sabemos, irmãos, que a profecia de Ageu, embora ela tenha esse cumprimento imediato na vinda do Senhor Jesus, ela foca principalmente na segunda vinda do nosso Senhor. É na segunda vinda que céu, terra, mar e todas as nações serão sacudidos. Sim, na primeira vinda, a glória de Deus veio ao templo. O que João diz? Evangelho de João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como de unigênito do Pai. A glória de Deus veio dos céus e esteve na terra, velada na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, a glória entrou no templo, mas ainda vai haver uma segunda manifestação plena da glória do Senhor, quando Ele vier na sua segunda vez e entrar
na sua casa. Hebreus 12 nos deixa claro que essa citação de Ageu é em relação à segunda vinda do nosso Senhor Jesus. Irmãos, se nós lermos lá na profecia de Ezequiel, capítulos 40 a 44, lá nós vemos que durante o reino milenar do nosso Senhor Jesus Cristo, o templo vai ser reconstruído. E esse templo será enchido com a glória de Deus. Ezequiel 43. Aqui, Ezequiel está descrevendo o templo e importa somente lermos aqui versículos 4 e 5. A glória do Senhor entrou no templo pela porta que olha para o oriente. O Espírito me levantou e me levou ao átrio interior, e eis que a glória do Senhor enchia o templo. Isso em breve vai acontecer, irmãos. Isso em breve vai acontecer. E então a profecia de Ageu terá o seu cumprimento completo. Meus irmãos, como é maravilhosa a palavra de Deus. Como ela se cumpre gloriosamente. Ela tem cumprimento imediato, ela tem cumprimento remoto, mas ela é fiel. E quando ela foi dada aqui em Ageu, no capítulo 2, foi para encorajar os filhos de Deus. A obra que eles estavam envolvidos em fazer era uma obra eterna. Sim, era um edifício de pedras, mas a fé que os movia, a visão que os movia, o amor pelo Senhor que os movia, isso é eterno. Isso estava dentro de um programa eterno de Deus. Isso já se cumpriu parcialmente e vai se cumprir completamente. Meus irmãos, isso mostra que há, mesmo num mundo em abalo, num mundo de incertezas, num mundo em que pouco se pode dizer a respeito do amanhã, há uma ocupação eterna. Há coisas que vão permanecer. E o Senhor nos chama para estarmos envolvidos com aquilo que é permanente. Lá em Hebreus 12, nós lemos na citação de Ageu, o autor de Hebreus nos diz que aquilo que não é permanente, isso vai ser removido, né? Ora, versículo 27 do capítulo 12 de Hebreus. Ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável. Hoje nós podemos ficar envolvidos com coisas abaláveis. Muitas coisas. Existem muitas coisas, muitos aspectos da nossa vida que são abaláveis. Eles não vão permanecer. Mas existe algo que é inabalável. O povo da antiga aliança viu aqui que era a ocupação com a casa de Deus. Eles foram chamados, eles saíram da Babilônia para restaurar a casa de Deus, o testemunho de Deus na terra. E nós, irmãos, vamos abrir Mateus 16. Mateus capítulo 16, versículos de 13 a 19. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem?
E eles lhe responderam. Uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Aqui neste evento, na vida do Senhor Jesus, ele está com seus discípulos em Cesareia de Filipe e ele faz uma pergunta. A pergunta é: quem o povo diz ser o Filho do Homem? O Senhor pergunta para eles porque sabe. Eles são do povo, eles estão convivendo com o povo, eles ouvem o que o povo pensa. E eles respondem. Um João Batista, que ressuscitou, né? Outros Elias, antigo profeta que retornou, outros Jeremias. Mas aí ele pergunta, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? É uma pergunta arriscada. Porque ali já se passaram 3 anos do ministério do Senhor Jesus. 3 anos de convivência dele com os seus discípulos. 3 anos em que ele se revelou aos seus discípulos. Se mostrou a ele. O que eles dirão a respeito do Senhor? Quem é o Senhor para eles? O primeiro que se levanta para responder é Pedro. Só podia ser o Pedro. Ele se levanta e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A resposta de Pedro é muito boa aos olhos do Senhor. O Senhor fica muito satisfeito. Ele diz para Pedro, bem-aventurado és. Tu és feliz por dizer uma coisa dessas, Pedro. Porque não foi carne nem sangue que te revelou isso que tu estás confessando, mas foi o meu Pai que está nos céus. Pedro não recebeu essa revelação da carne, não foi nenhuma pessoa, não foi nenhum instrutor, não foi nenhum mestre que ensinou isso para o Pedro. Ele não recebeu isso de sangue. Não foi por causa da descendência, da herança familiar, do ambiente onde ele havia crescido, que ele recebeu essa revelação. Não. Ele recebeu do Pai. Meus irmãos, ele estava convivendo com Jesus, com o nosso Senhor, mas ele, ao conviver com o Senhor Jesus, de alguma forma, o relacionamento dele com o Pai, o próprio relacionamento de Pedro com Deus Pai, através das Escrituras do Antigo Testamento, esse relacionamento levou Pedro a perceber quem era aquela pessoa que estava ali com ele. Não era apenas um profeta, não era apenas um mestre, era o Messias prometido. O Messias da antiga aliança, aquele que todos haviam mencionado, profetas, sacerdotes, todos da antiga aliança, falavam a respeito da vinda do Redentor. E Pedro diz, tu és esse, do qual as Escrituras testificam. Tu és o Cristo, tu és o Messias.
Mas além disso, além do cumprimento de toda a revelação do Antigo Testamento, o Senhor Jesus para Pedro era o Filho do Deus vivo. Meus irmãos, isso é uma revelação tremenda. Aquela pessoa, aquele homem ali, era Deus encarnado, a segunda pessoa da Trindade. Os olhos de Pedro foram abertos para ver quem era Jesus, o homem. Sem dúvida que Pedro, ao confessar o Senhor, ao dizer essas coisas, ele tinha pouca compreensão do que ele estava falando. Não tenho a menor dúvida, irmãos. Eu tenho certeza que todos nós, por exemplo, um dia nós confessamos o Senhor, um dia nós entregamos a nossa vida para o Senhor, um dia nós aceitamos a ordem do Senhor para descermos as águas do batismo. Mas eu tenho certeza que todos nós viemos a compreender plenamente o batismo, por exemplo. O que aconteceu no batismo? O que representa o batismo? Qual é o significado espiritual do batismo? Muito depois. Mas a fé que nos levou a tomar essa decisão é verdadeira. E aqui nós vemos a fé de Pedro é verdadeira. Pedro viu essas coisas, ainda que num estágio muito inicial. E isso foi uma confissão sincera e real de Pedro. Por mais que fosse inicial, pequena. Mas ali, algo havia começado. Com essa confissão, algo aconteceu na vida de Pedro. Vocês lembram, irmãos, lá em João, no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 42. João 1, 42. Esse momento aqui é... Vamos ler do 41. Desculpe, irmãos. 40 a 42. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido a Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo. E o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Esse aqui é o primeiro encontro de Pedro com o Senhor Jesus. Seu irmão André o levou até Jesus. E ele disse para Pedro: Pedro, meu irmão, nós achamos o Messias. Que testemunho! Toda a expectativa de todo judeu sincero, devoto, piedoso, era ver o Messias. E agora chega ali André e diz para Pedro: achamos o Messias. Pedro foi até o Senhor. E quando ele chegou na presença do Senhor, ele não disse nada. Ele ficou quietinho. Muito raro isso para o Pedro, né? Ele ficou quietinho. Foi o Senhor que falou: tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Simão quer dizer o ouvinte, aquele que ouve, aquele que escuta. Pedro quer dizer pedra. O Senhor aqui está dizendo que Ele vai transformar Simão, daquele que ouve,
em pedra. Tu serás chamado Pedro. Quando nós chegamos em Mateus 16, 18, o Senhor diz diferente. Aqui passaram-se 3 anos. 3 anos, Pedro seguindo o Senhor. E no versículo 18 do capítulo 16, o Senhor diz assim: também eu te digo que tu és Pedro. Vocês percebem a diferença do tempo verbal, irmãos? Tu serás chamado Pedro. Mas aqui passaram-se 3 anos. E o Senhor diz: tu és Pedro. Algo aconteceu. Uma transformação ocorreu que agora, aquilo que era futuro, segundo as palavras do Senhor, se tornou presente, real. Com aquela confissão de Pedro, o Senhor diz: tu és pedra. Também eu te digo que tu és Pedro, uma pedra. E sobre esta rocha edificarei a minha igreja. O que está acontecendo aqui, meus irmãos? Pedro se tornou material rochoso. Pedro se tornou pedra. Pedro agora é da mesma natureza que o Senhor Jesus. O Senhor Jesus é a rocha. Ele é a rocha eterna. E conforme o próprio Pedro diz na sua primeira epístola, capítulo 2, 1 Pedro 2, versículos 4 e 5. Chegando-vos a ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. O Senhor é a pedra que vive. Pedro é a primeira pedra que o Senhor obteve. Dessas pedras que vivem, do versículo 5. E agora ele, junto com outras pedras, com os demais discípulos e com todos os outros que virão, vão ser colocados juntos para serem edificados casa espiritual, para serem sacerdócio santo e oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Meus irmãos, será que nós já vimos o Senhor dessa forma, como Pedro viu? Sim, sem dúvida que nós nascemos de novo, que nós conhecemos o Senhor. Mas será que nós já ouvimos dessa forma? O Cristo, o Filho do Deus vivo. Será que o significado disso não se tornou uma coisa banal para nós? Foi ver o Senhor dessa forma, como o cumprimento da antiga aliança, o cumprimento da nova aliança, na sua grandeza. Foi essa confissão que demonstrou a transformação. E através disso agora, Pedro ainda vai ter que ser polido, esmerilhado, de muitas formas, para que ele possa então se tornar uma pedra viva no santuário, que é a igreja de Deus. O Senhor então segue adiante. Ele diz aqui, vamos acabar. Ele diz aqui em Mateus 16, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Queridos irmãos, essa aqui é a primeira menção da palavra igreja no Novo Testamento. É a primeira vez que aparece essa palavra igreja. Ela não é mencionada pelo Senhor Jesus antes, em nenhum outro momento.
O que significa a igreja? A igreja, a palavra eclésia, significa aqueles que foram tirados para fora. A palavra eclésia, ela tem uma referência primária às assembleias que aconteciam nas cidades-estado gregas. Quando os cidadãos, aqueles que eram livres, que não eram escravos, que não eram estrangeiros, eles eram convocados a se reunirem no Ágora, na praça principal da cidade, para decidirem questões importantes sobre impostos, sobre guerras, sobre federações com outras cidades, enfim. Isso é a eclésia. Então, o cidadão grego, ele sabia que quando algo importante tinha que ser decidido, ele tinha que sair de casa. Se ele tivesse uma viagem, ele tinha que adiar essa viagem. Ele deixava todas as suas outras ocupações em segundo plano para se reunir com os outros cidadãos e decidir essas questões importantes. Isso é a eclésia. E aqui o Senhor diz que ele vai edificar a sua eclésia. E aqui, meus irmãos, nós vemos o que o Senhor está fazendo nessa dispensação. Sim, o Senhor veio à sua casa. O Senhor foi à casa do seu pai. Ele purificou essa casa 2 vezes. Mas ele percebeu que esta casa teria que ser deixada desolada. E por causa disso, ele passa a edificar a sua eclésia, a sua igreja. Ele nos chama para fora de nós mesmos, para fora das nossas ocupações, para fora das nossas atividades, para fora de nós mesmos, da nossa preocupação conosco mesmo, com a nossa vida, com o nosso dinheiro, com a nossa fama, com a nossa segurança, nos chama para fora, para estarmos em torno dele, em torno da casa do Pai, dos negócios do Pai. Quem edificará essa igreja do Senhor? Eu. O pronome pessoal está implícito aqui na tradução. Eu edificarei a minha igreja. Ele edifica e a igreja é dele. Meus irmãos, que vergonha quando nós dizemos na minha igreja. Ah, meus irmãos, se o homem tem igreja, o Senhor Jesus não está lá. A igreja é dele, é somente dele. Essas coisas têm que ficar claras para nós. Pode ser que nós nos reunamos num lugar, irmãos, onde as pessoas digam isso, mas nós não podemos dizer. A igreja é do Senhor, é só dele. Ele é o dono, ele é o que edifica. Ele está preparando a igreja para si mesmo, porque ela é sua noiva, a sua esposa eterna. Eu edificarei a minha igreja. Hoje nós olhamos para a igreja. Hoje nós podemos dizer assim, que vergonha. Isso aqui é igreja, aquilo ali é igreja. Meus irmãos, o Senhor disse, eu edificarei. Será que nós duvidamos disso? Será que nós duvidamos que o nosso Senhor vai ter a sua igreja? Ele está edificando. Ele vai concluir. Essa é uma promessa. E nós podemos ter paz e segurança, meus irmãos. Não importa o que os nossos olhos vejam. Não importa até nós mesmos. Às vezes nós olhamos para nós mesmos, para a nossa vida, e nós ficamos tão decepcionados com os nossos tropeços, com as nossas falhas. Mas o Senhor fez a promessa. Eu edificarei a minha igreja. Essa é uma promessa. A segunda promessa, as portas do inferno. O original aqui é morte, Hades. As portas da morte não prevalecerão contra ela. Meus irmãos, neste mundo que está debaixo do maligno, os homens pecadores estão como que colocados dentro de uma cidade murada e trancada.
estas portas de morte não vão prevalecer. A igreja vai derrubar essas portas. E todos aqueles que crerem no Senhor Jesus sairão por essas portas, libertos, restaurados. Meus irmãos, essa é a promessa do Senhor. Ele promete que Ele vai edificar essa igreja. E que essa igreja será vitoriosa em todo o propósito de Deus. Essa é a promessa do Senhor. Ele cita a igreja, é a primeira menção da igreja. E Ele promete isso. Meus irmãos, precisamos de mais segurança? De mais certeza? Não. Então, irmãos, hoje o Senhor está obtendo os materiais. Ele precisa de pedra. Nosso irmão aqui, nosso irmão Abner falou dos tijolos da Babilônia. Na Babilônia se constrói com materiais que o homem próprio tem que fazer. O homem tem que inventar pedra porque não tem pedra na Babilônia. Mas o Senhor, Ele busca aquilo que é a sua própria natureza. E quando Ele encontra a natureza rochosa, então Ele toma para si e Ele coloca aquilo no seu santuário. Ele edifica a sua igreja. Hoje o Senhor está buscando. Hoje nós devemos pregar o Evangelho. Porque essa natureza rochosa deve nascer nos corações de muitos. Para que a sua casa seja edificada. Então, irmãos, nós vivemos num mundo de confusão. Nós vivemos num mundo de abalo. Nós podemos nos assustar muitas vezes. Mas, meus irmãos, tenho certeza, o Senhor tem negócios aqui nessa terra. O Senhor está edificando a sua igreja. O Senhor está edificando a sua casa. Ele vai terminar essa edificação. Essa edificação será plenamente vitoriosa em todo o propósito de Deus. E essa é a nossa estabilidade. Assim nós podemos caminhar nesses dias em que nós estamos vivendo. Então, que o Senhor nos abençoe. Nós vamos continuar falando sobre isso. Amanhã nós queremos olhar as 7 igrejas de Apocalipse 2 e 3. Porque nós queremos entender como é que é essa igreja que o Senhor Jesus Cristo está edificando hoje. Como é que nós podemos olhar essa igreja? Como é que o Senhor pode nos dar olhos para vermos essa igreja da forma adequada? Se nós não vermos a igreja de forma adequada, nós vamos nos desesperar com a igreja, ou nós vamos nos enganar com a igreja. Mas, se nós olharmos a palavra de Deus, meus irmãos, e vamos olhar ali as 7 igrejas, eu creio que o Senhor poderá nos dar uma visão para entendermos os seus negócios nessa era, para que sejamos animados a ir adiante e completar a nossa carreira. Que o Senhor nos abençoe, então. Vamos ter uma palavra de oração. Senhor Jesus, nós te louvamos e te bendizemos, porque tu estás edificando a tua igreja. Obrigado, Senhor, porque lá no passado tu trouxeste o teu povo de volta do cativeiro. E hoje tu nos chamas da Babilônia, da confusão, para edificarmos a tua casa. Senhor, tu estás completando a tua noiva e tu vais ataviá-la. Ela será aquela esposa gloriosa, sem mancha nem ruga, sem defeito algum, preparada para ti. Senhor, nós queremos estar envolvidos com o ataviar da tua noiva, cooperando contigo. É tu que estás edificando, mas tu nos chamas a cooperar. Senhor, então encoraja os nossos corações. Queremos, Senhor, enquanto ainda tu não voltaste, estar empenhados para que a tua casa seja edificada. Nós te pedimos a tua graça para isso, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.